Vamos aprender a transformar as unidades. Toda unidade de medida apresenta múltiplos e os seus respectivos submúltiplos. O primeiro múltiplo é o deca, que corresponde a 10 da medida, 10 a primeira. Este múltiplo apresenta como submúltiplo o décimo, 10 elevado a menos 1. O próximo múltiplo é o hecto, símbolo H, que corresponde a 100 da medida. Este múltiplo tem como submúltiplo o centi, que corresponde a 10 a menos 2 da medida. O próximo múltiplo é o quilo, que corresponde a 1000 da medida, 10 elevado à terceira, e tem como seu submúltiplo o mili, 10 elevado a menos 3. O próximo múltiplo é o mega, que corresponde a 1.000.000 da grandeza, 10 elevado à sexta. Este múltiplo tem como submúltiplo o micro, 10 elevado a menos 6 da grandeza. O próximo múltiplo é o giga, que corresponde a 1.000.000.000 da grandeza, 10 elevado a nona. Ele tem como submúltiplo o nano, 10 elevado a menos 9. E o próximo múltiplo é o tera, que corresponde a 1.000.000.000 da grandeza, 10 elevado a 12. E tem como seu submúltiplo o pico, 10 elevado a menos 12. Vamos para alguns exemplos. Imagine você que nós temos um comprimento de 8 micrômetros. Observe, o submúltiplo micro corresponde a 10 a menos 6 da medida. Portanto, 8 micrômetros corresponde a 8 vezes 10 a menos 6 do metro. Próximo exemplo, 3 gigawatts. Note que giga é um múltiplo que corresponde a 10 a nona da medida. Portanto, 3 gigawatts corresponde a 3 vezes 10 a nona watts. Mais um exemplo, 7 nanosegundos. Note que o nano é o submúltiplo que corresponde a 10 a menos 9 da medida. Portanto, 7 nanosegundos corresponde a 7 vezes 10 a menos 9 segundos. E o último exemplo, 3,5 quilogramas. Note que o quilo é um múltiplo que corresponde a 1.000, 10 a terceira da medida. Portanto, 3,5 quilogramas corresponde a 3,5 vezes 10 a terceira gramas. Vamos agora aprender as transformações ligadas às medidas de comprimento, área e volume. O comprimento corresponde a uma dimensão. Observe. 1 metro corresponde a 100 centímetros, 10 elevado ao quadrado. Então, sempre que você precisar transformar de metro para centímetro, basta multiplicar por 100, por 10 ao quadrado. Mas se for o inverso, de centímetro para metro, em vez de você ficar se preocupando com zeros à esquerda e zeros à direita, é só trocar o sinal do expoente. 1 centímetro corresponde a 10 a menos 2 do metro. Vamos agora para transformações de área. A área ela apresenta duas dimensões de comprimento. Então, para facilitar, faremos o seguinte. Se 1 metro corresponde a 100 centímetros, 1 metro quadrado corresponde a quantos centímetros quadrados? Note que basta elevarmos ao quadrado. Portanto, 1 metro quadrado é igual a 10 ao quadrado centímetros ao quadrado. E 10 ao quadrado corresponde a 10 à quarta. Portanto, 1 metro quadrado corresponde a 10 à quarta centímetros quadrados. Mas se você precisar transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, basta multiplicar por 10 a menos 4. Trocamos então o sinal do expoente. Vamos agora para as transformações de volume, que são 3 dimensões de comprimento. Então, vamos pensar. Se 1 metro corresponde a 10 ao quadrado centímetros, 1 metro cúbico corresponde a quantos centímetros cúbicos? Note, 10 ao quadrado ao cubo corresponde a 10 elevado à sexta. Portanto, 1 metro cúbico é igual a 10 a sexta centímetros cúbicos. E se precisarmos fazer a transformação inversa, vale lembrar que basta trocar o sinal do expoente. 1 centímetro cúbico corresponde a 10 a menos 6 metros cúbicos. Uma outra unidade muito comum para o volume é o litro. É importante que você saiba que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 10 a terceira. Portanto, 1 litro corresponde a 10 a menos 3 metros cúbicos. Basta trocar o sinal do expoente. Vamos agora para alguns exemplos. 8 centímetros quadrados. Quanto vale esta medida em metros quadrados? Observe, de centímetro quadrado para metro quadrado é de um submúltiplo para um múltiplo. Portanto, vamos multiplicar por 10 elevado a menos 4. 8 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Vamos para o próximo exemplo. 7 metros cúbicos. Quanto vale esta medida em centímetros cúbicos?
Observe a transformação. 1 metro cúbico corresponde a 10 a sexta centímetros cúbicos. Portanto, 7 metros cúbicos corresponde a 7 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Mais um exemplo. Vamos transformar de litro para metros cúbicos. Lembre, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 10 a terceira. Portanto, 1 litro corresponde a 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, 3 litros corresponde a 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Viu como é simples? Vamos agora para as unidades de tempo. É sempre bom lembrar que 1 hora corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Mas se você precisar fazer a transformação direta de hora para segundo, vale lembrar que 1 hora, que corresponde a 60 minutos, e cada minuto corresponde a 60 segundos. 60 vezes 60, 1 hora, 3.600 segundos. Vamos agora para alguns exemplos notáveis. Quanto vale 3,6 km por hora em metros por segundo? Se você já estudou velocidade média, então você sabe que existe um método rápido de converter de km por hora para metros por segundo. Mas vamos mostrar agora que método é esse. Note, 3,6 km por hora corresponde a 3,6 km dividido por 1 hora. Para transformarmos em metro por segundo, vamos então converter de quilômetro para metro, lembrando que 1 quilômetro são 1.000 metros, portanto 3.600 metros, e 1 hora, 3.600 segundos. Simplificando 3.600 por 3.600, podemos então dizer que 3,6 km por hora corresponde a 1 metro por segundo. É por isso que existe esse método prático. Note, 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora. Então, sempre que você precisar converter uma velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. E se precisar converter de quilômetro por hora para metros por segundo, faremos então o processo inverso. Dividiríamos por 3,6. Um outro exemplo notável é a transformação da densidade. Quanto vale 1 grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico? Primeiro vamos fazer no passo a passo. 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 1 grama para quilograma corresponde a 10 a menos 3, como você já viu anteriormente. E de centímetro cúbico para metros cúbicos, 10 a menos 6. Pronto, já fizemos a transformação. Dividindo potências de mesma base, podemos então conservar a base e subtrair os expoentes. Menos 3 menos menos 6, podemos então dizer que 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, se você precisar fazer a conversão direta de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 10 a terceira. E o procedimento inverso, basta dividir por 10 a terceira. Viu como é simples? É isso aí, galera. Até a próxima videoaula.